Olá pessoal, nós vamos ver agora como o Excel permite que a gente construa gráficos. A gente vai usar a nossa planilha de notas para ver as funcionalidades que o Excel nos oferece. Para construir um gráfico no Excel, nós precisamos selecionar o intervalo que contém os valores que a gente deseja plotar neste gráfico. Eu vou selecionar o intervalo que contém os dados que eu desejo plotar no gráfico. Venho aqui em cima no menu Inserir, Colunas, Colunas agrupadas, e o Excel monta automaticamente o gráfico. Nesse gráfico eu consigo visualizar a diferença de notas entre as disciplinas. Eu também posso alternar a visualização, alternando linha e coluna dos valores. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Eu clico com o botão direito, selecionar dados, alternar entre linha e coluna e clico em OK. Agora o Excel passa a mostrar a minha prova aqui e eu consigo comparar mais facilmente as notas das disciplinas. A escolha de como exibir os dados vai depender dos dados e do objetivo que você tem. Agora, a gente vai ver como usar a ferramenta de gráficos para construir um gráfico usando todas as notas de provas e de trabalho que eu tenho. Então, eu vou clicar em cima do gráfico e apertar Delete e vou apagá-lo. E agora eu vou selecionar o intervalo que contém todas as notas de prova e de trabalho. Venho em Inserir e dessa vez eu vou clicar em Linhas. Clicando em linhas, eu vou usar esse gráfico aqui de linhas com marcadores. Cliquei e agora eu visualizo as notas de cada uma das minhas disciplinas plotadas aqui logo acima delas. Eu também posso alternar a visualização, vindo novamente, clicando com o botão direito, selecionar dados, alternar entre linha e coluna. Clico OK. Agora eu consigo verificar a minha evolução em cada uma das disciplinas. Eu noto que na disciplina 3 eu comecei com uma nota, 90, continuei com essa mesma nota e aumentei a nota para 100 no meu trabalho. Já a disciplina 2, comecei com nota 80, aumentei a nota para 90 e baixei a nota para 70 no trabalho. Nesta visualização, eu consigo identificar como é a minha evolução em cada uma das disciplinas. Pelo gráfico, eu consigo notar que eu melhorei na disciplina 3, tive uma oscilação na disciplina 2, um aumento e uma estabilização na disciplina 1 e estabilizado na disciplina 4. A maneira de exibir vai depender do meu interesse. O Excel permite que você configure isso. Por exemplo, eu posso alternar e mudar o tipo de gráfico também. Clicando com o botão direito, alterar tipo de gráfico e agora eu vou selecionar coluna. Clico OK e ele me mostra como é que é o meu rendimento dessa forma. Posso fazer também aquela mudança dos dados, alternar entre linha e coluna, e o Excel vai me mostrar por disciplina como é que foram as minhas notas. Eu ainda posso configurar o Excel para que o gráfico fique com mais informações. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito em cima da coluna que contém os valores e posso clicar em adicionar rótulo de dados. Ele vai me mostrar o valor, ou seja, a nota dessa prova 1 em cada uma das disciplinas. Posso fazer isso com todas as disciplinas. E agora eu consigo visualizar os rótulos de dados aqui mostrando as notas que eu tirei em cada uma das disciplinas, em cada uma das provas ou trabalho. Eu posso customizar isso manualmente ou eu posso usar esse recurso de layout de gráfico que o Excel me oferece.
Então, eu posso clicar em um deles, por exemplo, esses 5, e o Excel vai mudar automaticamente para exibir dessa forma. Eu tenho outras opções aqui que eu posso selecionar, e isso fica a critério de cada um qual é a melhor maneira de exibir o seu gráfico. Se eu quiser mudar as cores, eu posso clicar aqui em cima, ver todos os padrões de cores disponíveis que tem e selecionar aquela que mais me agrada. Além dessas formatações, eu posso mudar o layout do gráfico, inserir título, mudar a posição da legenda, os rótulos de dados que estão sendo exibidos na parte superior, eu posso mudar, pedir para que sejam exibidos no centro ou na base. Eu tenho várias possibilidades. Posso exibir a tabela de dados, ou seja, os valores de onde foram tirados, os valores que foram usados para plotar esse gráfico. E, por fim, eu posso usar esse menu Formatar para mudar os efeitos desse gráfico, a borda e a fonte utilizada no gráfico. A gente deve lembrar que um gráfico ele contém informação para ser entendida e interpretada. Quanto menos recursos visuais a gente utilizar que poluam o gráfico, melhor. Vou voltar, vou tirar a minha tabela de dados e vou deixar o gráfico dessa forma. Bem, pessoal, esse gráfico eu posso clicar em cima dele e arrastar aqui dentro do Excel. E, se eu quiser, eu posso copiá-lo e colá-lo em outro aplicativo, por exemplo, o editor de texto. Para isso, basta eu clicar com o botão direito, copiar, e eu copiei esse gráfico. Se eu quiser colá-lo aqui mesmo nessa planilha do Excel, eu posso clicar com o botão direito aqui e colar. Dentre as opções que eu tenho, uma pode ser interessante, que é colar como imagem. Dessa forma, os dados não vão mais ser alterados. É como se o Excel tivesse tirado uma foto desse gráfico e a gente colou aqui, e os dados vão permanecer sempre os mesmos. Por exemplo, se eu vier aqui e mudar a nota do trabalho da disciplina 3 de 100 para 50, note que o gráfico será alterado, mas a imagem desse gráfico anterior permanece a mesma. Eu vou retornar para deixar igual, vou clicar, apertar Delete para apagar. Lembrando que esse gráfico ele pode ser colado aqui no Excel e pode ser colado no Word ou no PowerPoint. Agora a gente vai ver como construir um gráfico a partir de dois intervalos de dados que não sejam contíguos. Por exemplo, as notas da prova 1 e do trabalho. Eu selecionei aqui o intervalo que contém o rótulo de dados de disciplinas, os valores da prova 1, e para selecionar as notas do trabalho, sem selecionar a prova 2, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em cima de trabalho, apertar a tecla Ctrl, clicar com o mouse e arrastar para baixo. Agora eu tenho esse intervalo e esse intervalo selecionados. Vou em Inserir, Gráfico, Colunas, Colunas agrupadas, e eu tenho meu gráfico
exibido pelo Excel. Vou arrastar para tirar de cima do outro gráfico. Aqui eu tenho as notas da prova 1 do trabalho. Posso alternar entre linha e coluna para visualização. Aqui, da mesma forma. Enfim, com isso a gente consegue visualizar as possibilidades de construção de gráficos no Excel. Eu sempre tenho que lembrar que eu preciso de intervalos de dados para conseguir plotar esse gráfico. Então, pessoal, a gente viu uma forma bastante simples e básica, mas que já nos permite construir alguns gráficos com Excel. Espero que vocês possam praticar e aprender a manipular o Excel de maneira a utilizá-lo em suas disciplinas. Sucesso a todos!